a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Graça e paz, amados. Estamos juntos para mais um estudo na escola dominical, aprendermos mais do Senhor, termos uma compreensão melhor dos planos e dos propósitos de Deus. Gostaria de desejar a todos aí um bom domingo. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, você esteja disposto, com ânimo para aprender um pouco mais do Senhor nessa manhã. Convido você então para, junto comigo, aprender um pouquinho a respeito de um tema que é de suma importância, principalmente para nós que somos presbiterianos. Vamos lá? É isso aí. A eficácia e a extensão da expiação de Cristo. Qual foi a eficácia do sacrifício de Cristo por nós? Qual é a extensão, o que ele alcançou, o que esse sacrifício fez, até onde ele chegou, quem ele salvou, quantos ele salvou? Isso nós vamos estudar um pouquinho nessa EBD. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, do verso 7 ao verso 21. João 17, do 7 a 21. Vamos lá? Diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu,
exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas, e sim, que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar? Senhor, nesse momento pedimos a iluminação do Teu Espírito dentro, ó Pai, desse estudo. Ó Deus, que possamos compreender, ó Senhor, a eficácia e a extensão do sacrifício de Cristo. Que isso seja para nós, ó Deus, um motivo, ó Pai, de amarmos e nos dedicarmos cada dia mais à Tua vontade, ao Teu querer e à Tua obra. Ser conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, querido. Entender a eficácia, ou seja, a potência, o efeito da expiação de Cristo para a salvação dos eleitos. Expiar, aqui, é o mesmo que purificar dos pecados ou reconciliar com Deus. Então, nós vamos entender a potência e o efeito dessa purificação e dessa reconciliação aqui dos eleitos. Algumas perguntas reflexivas, como nós sempre fazemos, que vão ser respondidas aí dentro do nosso estudo. Mas, afinal, por quem Jesus morreu? Nós ouvimos várias vezes aí que Jesus morreu por todos, E isso é muito bonito de se falar. Não, Jesus morreu por todo mundo. Será que foi? Qual a suficiência da sua expiação? Foi suficiente para salvar uns? Foi suficiente para perdoar todos os pecados, alguns pecados? Qual o limite da extensão aí da sua expiação? Será que houve um limite? Será que houve um número limitado de pessoas? Guarde essas perguntas, que eu tenho certeza que talvez você já ouviu ou até tenha essa pergunta aí na sua mente. Vamos lá? Discussão teológica, vamos falar um pouquinho sobre Calvino e Armínio, ou seja, uma discussão teológica entre calvinismo e arminianismo, que vai falar e vai explicar muito bem essa posição a qual nós estamos estudando, nesse dia. O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. Uma frase que com certeza você já deve ter ouvido falar e muito é: eu aceitei Jesus, eu resolvi aceitar Jesus, eu resolvi me entregar a Jesus. E essas frases são muito comuns no meio evangélico, Mas será que elas são realmente verdade? É eu que aceito a Jesus? É eu que me entrego a Ele? Vamos entender um pouquinho essa situação? No sino
Sínodo de Dort, em 1619, ou seja, um conclave ou uma reunião da igreja, né? Um sínodo internacional que teve lugar em Dordrecht, na Holanda, foi decidido algumas coisas com relação à salvação. Então, houve-se ali uma reunião, um conclave, e foram discutidos assuntos relacionados à expiação de Cristo, ou seja, à salvação. Então, surgiu ali duas questões, no caso, o calvinismo e o arminianismo. O calvinismo recebeu esse nome por causa de João Calvino, teólogo francês, que viveu de 1509 a 1564. E o arminianismo recebeu este nome por causa também de Jacobus Arminius, também teólogo holandês agora, que viveu de 1560 a 1609. Para você ver aí que, na realidade, essa diferença de época aí, de nascimento, né, de idade, um praticamente não conheceu o outro. Então, os seus pensamentos foram debatidos e discutidos pelos seus discípulos ou pelos seus alunos, né, que defendiam aí as suas teses. Esse aí é Jacobus Arminius, ou o Armínio, né, como nós conhecemos. O arminianismo, então, ele defende 5 pontos, chamados de 5 pontos do arminianismo, ou também conhecido no meio teológico como remonstrância. Que 5 pontos são esses? E que diferença isso causa na vida da pessoa? Primeiro, Armínio defendia que o homem ele tem simplesmente uma depravação parcial, ou seja, o homem quando pecou, ele não pecou totalmente, ou seja, ele não morreu totalmente, a depravação do homem não foi total, foi uma depravação parcial. E essa depravação parcial, então, permite que o homem venha ter direitos e algumas escolhas. Segundo o arminianismo, a eleição de Deus é condicional. É condicionada, né? Então, se você é cristão, então está condicionado a isso. Expiação de Cristo, ela é ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todos. A morte de Cristo, a morte vigária de Cristo, então, foi por todos os homens. Voltando aí à eleição condicional, né? É condicionada a uma situação, né? Ou seja, é como se Cristo morreu para salvar aqueles que iriam aceitá-lo. Condicionado. E a expiação de Cristo, então, ela é ilimitada. Cristo morreu para todos. O homem, então, ele pode resistir à graça de Deus. A graça de Deus ela é irresistível. Ele quis dizer que o seguinte: Deus, ele quer salvar o homem, mas o homem pode dizer não para Deus, né? Não, eu não quero. Deus fala: não, mas eu quero te salvar. E o homem diz: não, eu não quero ser salvo. Não quero de forma alguma ser salvo. Mas eu quero te salvar. Não, não quero ser salvo. Então, o homem ele pode resistir a essa graça de Deus. E o homem, então, ele pode ganhar e perder a salvação de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Ele que escolhe, no caso, ou ele ganha ou ele perde a salvação. Esses 5 pontos, então, foram declarados e foram ali manifestados, né, pelos defensores de Armínio, os arminianos, dentro daquele conclave a qual nós falamos, daquela reunião. Tem esse outro senhor aí, muito simpático, esse é João Calvino, que defende também agora uma outra parte, né? Uma outra questão.
Então nós temos os 5 pontos do calvinistas, né? 5 pontos calvinistas, também nos cânones de Dort ali. Ele vai contra os 5 pontos do arminianismo. E se você até hoje não ficou sabendo, ou se você não sabe disso, você vai ver agora a importância que é, o porquê que nós somos presbiterianos e defendemos, né, aí a teologia calvinista, né, teologia bíblica calvinista. Primeiro, Calvino defende que o homem ele é totalmente depravado, ou seja, a depravação total do homem. O homem, quando ele pecou por inteiro. Não sobrou nada de bom no homem. O homem, então, ele é todo pecador. A depravação, então, não foi parcial, como diz Armin, não. Ela foi total. Defende também que a eleição de Deus é incondicional. É o amor de Deus que nos escolhe. É Ele que vai escolher o homem. Certo? Ele defende também que a expiação de Cristo ela é limitada. Ele não morreu por todos, ele morreu pelos seus, pelos eleitos, que nós defendemos e chamamos de predestinados. E nós vamos daqui a pouquinho explicar o motivo disso. Então, a depravação do homem foi total, a eleição de Deus é incondicional e a expiação de Cristo é limitada. O quarto ponto aí, o homem não pode resistir à graça de Deus. Então a graça de Deus ela é irresistível. Quando Deus chama o homem, esse homem ele não consegue dizer não para Deus. Nós sabemos que alguns dizem aí que a graça de Deus ela é irresistível, sim. Sim, a graça de Deus ela é irresistível quando não é Deus que chama o homem. Quando não é da vontade de Deus que o homem seja salvo. Agora, quando Deus quer salvar o homem, a graça de Deus ela é irresistível. O quinto ponto aí, o homem ele não pode perder a salvação. Talvez algumas pessoas aí estejam até escandalizadas, mas sim, o homem não pode perder a salvação. Por quê? Porque a salvação não depende do homem. Ela vem de Deus. Ela não depende do que eu sou ou do que eu faço. Foi Deus que me elegeu. Lembra lá o segundo ponto? A eleição de Deus é incondicional. Então, Deus, Ele me salvou. Ele me deu a salvação. Então, não tem como eu perder essa salvação. Existe, então, a chamada perseverança dos santos, que nos leva dia após dia a perseverarmos nessa salvação. Aí talvez você pergunte, então, se eu não posso perder a salvação, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou perder a minha salvação. Bom, aí agora é um outro ponto bíblico, porque a Bíblia diz que quando eu sou salvo, quando eu sou chamado por Deus e a graça de Deus me alcança, o que eu quero e o que eu sinto no meu coração é fazer a vontade de Deus e me aproximar cada dia mais desse Deus que me salvou. Se eu faço ao contrário disso, se eu procuro aborrecer esse Deus, se eu procuro entristecer esse Deus, me afastar daquilo que Ele me chama, aí eu tenho que rever os meus conceitos, ver se realmente eu sou salvo. Porque você está indo totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Teorias sobre a expiação de Cristo. Vamos lá? A teoria arminiana, ela diz que Cristo não morreu por um grupo especial de pessoas, mas por todo mundo. Isso é o que nós ouvimos muito no meio cristão aí, que Cristo ele não morreu simplesmente por um grupo, ele morreu por todo mundo. Cristo, então, tornou possível a salvação de todos os homens, independente. O homem é que escolhe. Agora, a salvação depende do uso que cada pessoa faz do ato redentivo de Cristo. Isso quer dizer que eu é que escolho se eu quero ou não ser salvo, se eu quero ou não
usar o sacrifício de Cristo na cruz ao meu favor para a salvação. Qual o problema dessa afirmação? Quais problemas que nós podemos ver e tirar dessa afirmação? Primeiro, Cristo apenas tornou possível a salvação, mas não salvou ninguém, pois a salvação depende da ação do homem. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, ele simplesmente tornou possível, mas ele não salvou ninguém. Ele só tornou possível, falou, não, está liberada a salvação, quem quiser ir pode ser salvo, quem não quiser não precisa. É como se fosse desse jeito. Esse já é o primeiro ponto aí, que é um grande problema nessa afirmação. Na teoria reformada, Cristo morreu por um grupo especial de pessoas de todo o mundo. É o que nós defendemos, que Cristo morreu por um grupo especial de pessoas de todo o mundo. E é o que a Bíblia nos mostra. Cristo não apenas tornou possível a salvação do homem, mas efetivamente ele salvou o homem. Porque na cruz ele diz, Pai, está consumado, tetelestai, está pago, ou seja, o meu escrito de dívida estava pago, então os meus pecados ali estavam perdoados e a minha salvação ali garantida. A salvação não depende em nada do que o homem faz, mas somente do que Jesus fez por ele na cruz. Infelizmente, nós vemos que algumas pessoas, elas têm o pensamento de que acordam salvas, meio-dia eles perderam a salvação, 6 horas eles estão salvos de novo e vão dormir sem saber. Vivem nessa incerteza. Mas a Bíblia nos mostra que o homem, ele não interfere na questão de salvação, porque a salvação foi Deus que deu, Somente Jesus ali, foi por meio de Cristo que nós fomos alcançados. A salvação, então, ela é tão somente fruto da graça soberana de Deus. Romanos 9, de 14 a 18. Vamos ver aí o que diz? Paulo diz em Romanos, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Podemos, então, afirmar que a expiação de Cristo é limitada e ilimitada ao mesmo tempo? Estranho? Podemos afirmar que ela, então, é limitada e ilimitada ao mesmo tempo? Sim ou não? O que você acha? Sim, podemos. Parece estranho, Mas podemos. Vamos explicar? Explicação. A expiação de Cristo, ela é limitada na sua aplicação e ilimitada em sua suficiência. Vamos entender melhor? O objetivo dela é limitado. O objetivo da salvação é limitado, mas a sua suficiência, ela é ilimitada. Todas as pessoas pelas quais Cristo morreu serão salvas por sua expiação. Preste atenção. Todas as pessoas pelas quais Cristo morreu serão salvas pela sua expiação. Tem alguns textos bíblicos aí embaixo que você pode conferir. Vamos lá? João 6, 37 a 39 diz assim:
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 10, 11, 14 e 16. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. João 10, 26 a 28. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Questionando então a expiação aí limitada, né? João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2 Coríntios 5,19 diz, a saber, que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. Olhando esses textos, né, você vai ver que eles falam que Jesus morreu para reconciliar e salvar o mundo, ou todos os homens. Mas uma grande coisa que nós devemos fazer, uma coisa muito importante que nós devemos fazer, é olhar o contexto do texto, procurar estudar o que aquele texto está dizendo lá no seu escrito original, né? Ou seja, como é o Novo Testamento aqui, no grego, o significado das palavras, o que ela quer dizer, né? Porque você vai ver agora que não é muito bem o que todos dizem por aí, que muitos dizem por aí, né? Porém, nos referidos textos, a palavra mundo não é usada para descrever todas as pessoas do mundo, e sim pessoas de todo o mundo. Jesus morreu por pessoas eleitas de todo o mundo, e não por todas as pessoas do mundo. Você quer dar um exemplo dentro do nosso português? Alguém chega para você e fala assim, você foi no casamento do José e da Maria? Você fala, fui. Ah, você viu? Quem é que estava lá? Aí você vai falar, estava eu, fulano, ciclano, beltrano. Ah, estava todo mundo. Quer dizer que o mundo inteiro estava lá? Não. Todo mundo conhecido. Todo mundo que está ali, que você conhece, que a outra pessoa conhece. Entendeu? Então, a palavra mundo aqui não se refere a todas as pessoas do mundo, mas sim pessoas eleitas, separadas em todo o mundo. Como diz Apocalipse, nações, tribos, línguas, independente do que seja, Deus tem os seus eleitos. Efésios 1, 4 a 5, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso já deixa muito claro, né, essa questão. Reafirmando, então, a expiação limitada. Se Cristo morreu por todo mundo, então todas as pessoas do mundo serão salvas. Não é isso?
Se Cristo morreu por todo mundo, então todas as pessoas do mundo serão salvas. Se todas as pessoas do mundo serão salvas, por que então precisamos de pregar o Evangelho? Se todas já estão salvas, né? E se todas estão salvas, por que vai haver um juízo final? Fica uma coisa sem sentido. Se todas são salvas, para que o juízo? Para que o tribunal? E outra coisa, desculpa, se todas são salvas, qual o propósito da existência do inferno? Se torna sem sentido, né? Se torna uma coisa inviável. Se todo mundo é salvo, para que o inferno existe? A verdade sagrada diz assim: Jesus deixou bem claro que morreria não por todos, mas por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, não por todos. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então não são todos, são muitos, mas não são todos. A mesma linguagem pode ser encontrada em Hebreus 9, 28, quando diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam, né, para a salvação. Então, o autor aos Hebreus deixa bem claro: para tirar os pecados de muitos. Doutrinas agora embutidas na expiação de Cristo. Fala da redenção. Cristo, então, nos redimiu e nos comprou para Deus. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Propiciação e reconciliação. Cristo, então, rompeu a inimizade entre nós e Deus e nos tornou favoráveis a Ele. Cristo, então, nos uniu novamente a Deus. Romanos 5, de 8 a 11, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Substituição. Cristo assumiu a nossa culpa e sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Perguntas reflexivas daí. Mas afinal, por quem Jesus morreu?
pelos eleitos. Irmãos, lembrando e deixar bem claro aqui, eleito não quer dizer que você é presbiteriano. Eleitos de Deus. Deus tem os seus eleitos por todo o mundo. Não tem uma placa denominacional. Deus tem os seus eleitos, aqueles que são comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Esses são os eleitos de Deus. Qual o limite da suficiência de sua expiação? Não tem limite, pois é suficiente para salvar a todos. O sacrifício de Cristo, em sua suficiência, é suficiente para salvar todos, se Ele quisesse. Qual o limite da extensão de sua expiação? Ela é estendida somente aos eleitos de Deus. Reafirmando, eleitos de Deus. Nós, presbiterianos, simplesmente defendemos a teologia da predestinação, mas eleitos de Deus são aqueles que são lavados, remidos, que amam, adoram e servem a Deus com sinceridade, com inteireza de coração, aqueles que estão nas suas igrejas, que servem a Deus com sinceridade, buscam, se humilham diante de Deus, são servos fiéis. Com certeza, querido, esse é um eleito de Deus. E você? Você é um eleito de Deus? O que você me diz? Pense nisso, reflita sobre isso. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós louvamos, te exaltamos, te agradecemos, porque Tu és bom, Tu és misericordioso. Nós somos falhos, imperfeitos, ó Deus. E o Senhor nos amou primeiro, mesmo sabendo, ó Deus, da nossa imperfeição, mesmo sabendo, ó Deus, que nós somos pecadores, o Senhor nos amou e o Senhor nos escolheu para sermos, ó Deus, servos do Senhor, filhos do Senhor, ó Deus, herdeiros, ó Pai, junto contigo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia, a, Senhor, ó Deus, fazermos a Tua vontade, a sermos, ó Deus, verdadeiramente servos do Senhor, a honrarmos, ó Deus, ó Pai, a cada dia, o sangue de Jesus vertido na cruz. Ó Deus, que a cada dia nós possamos pecar menos, Senhor. E quando formos pecar, Senhor, possamos, ó Deus, lembrar do sacrifício de Cristo. E isso, ó Deus, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. E fazermos, ó Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, a cada um, a cada irmão, a cada irmã, ó Pai, que nesse momento nos assiste, ó Deus, e acompanha, Senhor, ó Deus, esse estudo. Tem misericórdia, ó Deus, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe, fique com Deus e que você tenha um excelente domingo.